Olá, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Everson. Nesse canal eu procuro trazer sempre informações de modo geral, né? Ou coisas que podem agregar alguma coisa a alguém. E hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado, que é denúncia no Ministério Público, né? Você já pensou em denunciar corrupção, irregularidade ou improbidade administrativa e ficou com medo? Todo mundo já teve algo que incomodou, algo que gostaria de saber mais, mas teve medo de acessar isso. Hoje eu vou tratar um tema que ele é tratado, mas de uma forma muito superficial, tá? Eu vou falar de forma específica em relação à improbidade administrativa de órgãos, prefeitura, né, órgãos públicos, de um modo geral. O primeiro passo é para que você dê seguimento de forma mais assertiva é você ir na controladoria da cidade ou algumas cidades são controladorias, outras são ouvidoria, né? Você vai, todo cidadão tem direito a pedir uma lei de acesso à informação. Caso queira questionar contratos, qualquer coisa que a pessoa sinta incomodada ou em dúvida de saber, se ela não conseguiu achar isso no portal da transparência que toda a prefeitura tem. Na cidade que eu moro é uma desordem, o portal de transparência mais desorienta do que orienta. Você faz o seu pedido, a solicitação de lei, você discrimina o que você quer e a prefeitura tem 20 dias para responder ou pode entrar em contato com você pedindo para estender o prazo, que o prazo máximo é mais 10 dias. Ou seja, a prefeitura tem, o órgão, né, tem 30 dias corridos para responder às suas solicitações. Responder de forma clara, sem ser de forma evasiva ou dúbia, ou seja o que for. Precisa responder de uma forma que uma pessoa, que um civil comum, entenda. Nada de termos técnicos e coisas, tem que ser simplória. Se a pessoa não estiver satisfeita ou se as respostas afirmarem a dúvida que a pessoa tem, aí sim a pessoa tem o direito civil de acionar o Ministério Público. Esse aqui é o que eu estou no estado de São Paulo. Eu, né, busquei como Ministério Público, ele já veio do Ministério Público do estado de São Paulo. E só muda tipo do RJ do Rio de Janeiro, vai ser MP, RJ, de Minas, MG e assim vai. Mas o caminho é muito parecido. Aí você vem, essa aqui é a página principal. Você pode vir aqui fazer uma denúncia ou você encontrar uma promotoria. Aí aqui tem, você põe o nome da cidade e a área da atuação. Caso seja, se for algum
delito é na área civil. Aí tem aqui que é... Ou também tem a criminal, né, o civil ou criminal. No caso aqui, se for uma denúncia de uso de dinheiro público, é o patrimônio público. Fazendo isso, você preenche no online, no presencial eu não sei como funciona. No online você pode inserir 8 documentos. Um vai ser o primordial para dar um melhor norte. Seria o número do protocolo que a ouvidoria ou controladoria te forneceu, que provavelmente vai ser sobre isso, e você, as perguntas que não foram respondidas, ou as perguntas que foram respondidas deixaram dúvidas, ou pelos dados informados, ou seja, qualquer coisa que não esteja, você pode fazer isso, né? E, e agora eu vou explicar um negócio, o que muitos dizem, né? Todo lugar é um dever do cidadão, obrigação do Estado, né? De atender às solicitações e tá. Só que ninguém fala sobre os dois tipos de denúncia. Tem a denúncia anônima e a denúncia identificada. Há muita diferença entre esses dois processos. O anônimo, o próprio nome diz, né? Você faz a sua denúncia, não se identifica em nada, você só faz a sua denúncia. Na identificada agora tem até a possibilidade de você entrar logado pelo GovBR, onde você não precisa colocar, você entrou logado como GovBR e vai pegar todos os seus dados. Você não vai precisar mandar documento seu, foto, tudo pega seu endereço, endereço de e-mail, tudo, né, os seus documentos. Então essa é a identificação, digamos que de alto nível. Pois bem, agora eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta a diferença entre os dois processos. Essa aqui tem a denúncia anônima, que ela tem os seus ônus, que ninguém diz. Quando você, essa é uma regra constitucional, né? Você não tem um anonimato total. E assim, aqui está o artigo 5º, né, da regra constitucional, e a sua denúncia anônima, ele tem uma ressalva, né, sobre esse anonimato no artigo no 5º, né, que você faz no anonimato é uma notícia de fato. Você passa uma informação que é diferente da representação, que a representação é quando você é identificado. Né? Aí tem essas restrições, que ele não pode, por via de regra, iniciar uma investigação ou um inquérito civil ou qualquer tipo de investigação, digamos assim, com base em uma denúncia anônima. Né? Eles têm que abrir um procedimento preliminar que eles vão fazer uma verificação. Né? Aí eles vão buscar as provas mínimas, né, as provas iniciais, que ele vai precisar coletar dados baseado no que você disse para ele talvez
abrir um inquérito civil. E a denúncia anônima, no modo geral, por o promotor ele ter que fazer as coisas, ele tem que buscar as informações, que não tem como a pessoa passar tudo, né? Ele vai dar o que é a visão dela, e o promotor ele vai começar a investigar de forma sozinha. Ele vai tentar buscar provas, ele vai tentar buscar contextos para dar seguimento a essa notícia de fato. Caso ele não consiga encontrar material suficiente de forma consistente, ele pode acabar arquivando esse processo, porque ele não tem ferramentas para ficar, ele não vai ter só isso para fazer, né? E ele pode não achar que não vai conseguir encontrar material para que dê seguimento a essa notícia de fato, né? Essa notícia. Esse é o problema do anônimo. Vamos supor que ele não encontre, ele arquive. Você, denunciante, você não vai saber. Você não vai ter número de processo, que você não vai receber número de processo. Você não vai saber o andamento do processo. Você não vai saber se ele foi arquivado, porque você fez uma denúncia anônima. Agora vamos para uma denúncia identificada. A premissa é o denunciante ele tem proteção, né? Você vai se identificar e o denunciado não vai saber quem que foi o denunciante, vai saber apenas que foi um cidadão que quer saber algumas informações, né? Aí, neste caso, o promotor ele tem a vantagem de que ele pode buscar detalhes, qualquer coisa que ele precisar saber, de onde você pegou essa informação, o que que você pode, se você pode inserir mais informações, que eles chamam de petição. Você pode juntar processos, qualquer coisa que ele vai ter o seu contato, o promotor e o Ministério Público. A sua identidade no processo fica em sigilo. Só apenas a justiça sabe, né, quem é você, para que ela, caso necessário, e isso é muito comum acontecer, buscar informações. Aí, no caso, nessa denúncia identificada, existem também casos e casos. Por exemplo, estou falando sobre uma denúncia administrativa. Mas, por exemplo, se você vai fazer precisa fazer uma denúncia sobre crime, né? Aí que caso pode ameaçar a sua vida, né, de forma imediata, né, você tiver milícias ou a polícia, né, tanto civil, militar, caso você precisa só ter esse bom senso, né, se você acha que vale a pena ou não, estará em sigilo, isto, mas, né, eu no meu caso sempre estaria com o pé atrás em relação a isso. Aí vai do denunciante, né? Se você for ficar com esse risco iminente, dependendo qual for o teor da sua denúncia, aí é só questão de bom senso. Mas posso garantir que estará assegurado. Mas nós, infelizmente, sabemos o mundo que vivemos, né?
as consequências, né, de você fazer uma denúncia identificada. Você pode inserir novas informações, no caso, fazer uma petição, evidentemente com bom senso, né? Você não pode toda semana ficar inserindo coisas novas, né? Porque isso vai, de certo modo, acabar atrapalhando. Você pode pedir vista, que você pode ver o status quo do, do processo, ver como está, ver se ele está em andamento, né? Você vai ter um resumo. Você não vai ter muitos detalhes, mas você vai ter um resumo de como está o processo. Aí você vai ter uma noção. Mas isso também você não vai pedir toda semana, né? Um intervalo de 60, 90, 120 dias é para você saber como que está o andamento, né? Porque você faz a solicitação, o promotor ele tem um aval de te informar ou não naquele momento. Ele pode te recusar, mas informar por que recusou, ou te fornecer. Ele vai te dar uma chave, porque eu já fiz isso, ele vai te dar uma chave que você vai ter 60 dias para acessar o processo. Mas você não, você vai acessar o momento que naquele momento. Caso você peraí, eu perdi o no momento que daquela ação. Caso no dia seguinte tenha uma atualização no processo, não estará acessível. É tipo, tira um print, né, uma foto do estado atual do processo. Se no dia que aconteceu o processo que você pediu autorização, que ele forneceu, no dia aconteceu uma alteração, vai ficar para uma próxima vista, tá? Ou seja, caso queira, peça de tempos em tempos, como eu disse, 60, 120 dias. E o mais importante de tudo, você vai ter o número do processo, né? Mesmo se tiver, se for um processo que envolva alguma entidade pública, ele provavelmente ele vai correr em sigilo. E esse sigilo não é para proteger a pessoa em, em si, é para não ter, para que não seja corrompido os dados, porque se estiver investigando alguma coisa pode haver maquiagens, né? Se souberem o que está sendo investigado, pode haver maquiagens, né? Pessoas podem simplesmente, se tiver cargo público, pedir exoneração ou enfim. E se caso o processo for arquivado, ele o promotor terá que comunicar por que arquivou o processo. Ele tem que comunicar a você, o denunciante, o motivo que arquivou o processo, e você pode acatar ou não. Se caso não for convincente para você, você pode questionar. E se caso o promotor insistir, você pode procurar outra instância. Você tem o número do processo. Você pode procurar outra instância informando que o promotor quer arquivar o processo e você não concorda, e você vai dar esses motivos por que você não concorda por esse arquivamento, tá? E é isso. Essas são as diferenças que pouco se fala. Por isso que às vezes a pessoa faz uma denúncia e a pessoa fez uma denúncia anônima e ela pensa: eu fiz uma denúncia, mas não aconteceu nada, não vejo falar nada sobre. Você não sabe se o processo ainda está ativo, né? Aí
É isso, mas aí tem aquele contraponto de que você, vamos supor que você vai denunciar um policial civil ou mesmo um juiz, não é, né, que é mais assim, que você tenha receio pela sua integridade física, né? Você também precisa pesar isso, porque independente de você fazer o seu exercer o seu direito de cidadão, o seu ato cívico, você tem que preservar pelo do seu estado íntegro, né? Você não pode se arriscar, mesmo assim tendo essa segurança sua jurídica, mas nós não sabemos. É uma coisa que está além do nosso controle, né? Esse sigilo, né? E isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo. Não tem como, né? E o Ministério Público, ele é o nosso aliado, é o aliado do cidadão. Acima de tudo, nós temos isso de forma jurídica, nós temos o Ministério Público. E, e é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha elucidado, né, essa dúvida que eu não sabia, né? Aí a gente vai sabendo, descobrindo quão ignorante nós somos. Eu acabei descobrindo isso porque eu estou movendo uma ação contra a prefeitura da minha cidade, que eu fiz o processo que eu disse, eu fiz identificado, eu vi um problema de um serviço, que esse serviço é um serviço público, tá no nome da prefeitura, não é a prefeitura que faz, porque tem uma terceira empresa, mas a prefeitura que assumiu, né, a empresa faz um serviço público, a empresa presta um serviço público, a prefeitura terceirizou o serviço e o serviço não funciona. E o que eu tinha pedido na lei de acesso à informação era para saber o contrato, que depois eu consegui, por meios próprios mesmo, consegui acesso ao. Ele quase que integral, faltou um trecho. E esse trecho que eu não consegui encontrar depois, eu pedi na petição. Tinha perguntado sobre o fisco, né, sobre os pagamentos, porque ele ficou de abril até junho sem funcionar, embora minha sogra, que já faleceu tem 2 anos, já reclamava que esse negócio não funcionava. Antes eu não precisava usar, então não me atingia. Eu sou analista de sistemas. E de repente eu precisei usar e eu vi que realmente não funciona. Eu fiz algumas análises, né, no site, que tem site e tem aplicativo, embora os dois tenham a mesma API, então se um não funciona, o outro também não funciona. E o site eu vi por que não funciona, que provavelmente é o mesmo motivo. A API não funciona no site, então não funciona no aplicativo, né? Que a fonte é a mesma, só muda a interface. E isso escalonou por um negócio. Esse pagamento mensal é de R$ 42.000, que a prefeitura pagou mesmo não funcionando. Que a minha questão foi essa. Só que mexendo com isso, eu acabei escalonando por um problema maior. Um contrato que mensalmente, que quando eu vi, eu não vi novamente, eu consegui ver um aditivo que foi feito em 2024, que o valor mensal que a prefeitura pagava por esse serviço era de 18 milhões. Ou seja, não é uma coisa muito pequena. Provavelmente teve aditivo. O aditivo foi em outubro do ano passado, provavelmente em outubro desse ano teve novo aditivo, que deve ter ido, suponho eu, para 20 milhões ou bem perto disso. E eu quero tirar dúvidas, porque
supostamente eu, no meu meio ignorante, vejo que tem muita coisa que está esquisita, para não falar outra coisa, porque eu não tenho prova de nada, né? Aí eu joguei essas perguntas para a ouvidoria. Eu quero que ter essas respostas. Caso não tenha, como a empresa, a prefeitura e a empresa envolvida é a mesma do outro serviço, eu vou colocar tudo como no mesmo processo, né? Vou fazer uma juntada, né? Vou fazer uma petição, vou juntar mais esses dados que eu tenho. Consegui bastante coisa, só que tem coisas que eu não consegui. E assim, e realmente eu estou com receio, porque é um valor muito alto e provavelmente vai incomodar muita gente, né? Eu estou fazendo isso de um ato cívico, porque eu tenho. Se eu não soubesse disso, eu não faria nada porque eu não sabia, né? Mas aqui tem aquela máxima, né? Que a ignorância é uma bênção. E é isso. Eu não gostaria de saber disso, mas eu acabei sabendo e eu não vou ficar quieto. E independe as perguntas que eu fiz para a prefeitura, independente se ela responder ou não, ela não tem como não se complicar, digamos assim. Essa é a palavra mais justa, né? Não se complicar, ela respondendo ou não respondendo, ou respondendo de forma evasiva, todo jeito ela vai se complicar. Mas é isso. Caso aconteça alguma coisa, eu não vou falar, não posso falar de onde sou, nem sobre o que é, porque para não, já que está correndo em sigilo, para não não consigo buscar uma palavra para não atrapalhar o processo, né? E uma outra coisa que eu vou dizer é que é, a denúncia que eu fiz, que para mim era uma coisa irrisória, quando eu pedi vista depois de 3 meses. Eu abri na ouvidoria em junho, no finalzinho de junho, eu pedi vista em outubro. O processo estava com 300 páginas. Ou seja, não é pouca coisa. A promotora levou a sério ah, os pontos que eu levantei. A prefeitura não respondeu. A prefeitura não respondeu o processo e aí ela mandou prazo de 90 dias para a prefeitura responder e acionou a empresa prestadora de serviço da prefeitura, que antes ela tinha focado na prefeitura, mas como a prefeitura não respondeu, ela intimou a prefeitura e intimou a empresa. Depois eu soube que a empresa tem um monte de processo, porque é de nível federal. Essa empresa ela tem no país todo, né? Então é isso. E assim, e isso me deu um ânimo, sabe? Porque eu não tava acreditando muito que isso se, se geraria alguma coisa. E me surpreendi positivamente. Então é isso, espero que vocês fiquem bem. Se tiveram paciência para chegar até aqui, ficou muito longo o vídeo, mas eu acho que bem relevante. Talvez, né? Mas assim, e se ficou até aqui, eu peço para que se inscrevam, comentem, compartilhem a informação, porque é importante isso, né? O contexto geral. Então é isso, fiquem bem e vejo vocês em breve.